Muito bem. Bom, gente, seja bem-vindo para quem vai assistir essa live. Essa live é chamada Livecast. A intenção aqui, gente, é bater um papo com um amigo sobre temas teológicos, sociedade, cultura, alguns temas aí relevantes para a sociedade, tá? E também para a sociedade cristã. Hoje eu convidei um amigo aqui, ele vai se apresentar, mas eu só queria que vocês entendessem a nossa intenção aqui, né? Não anunciei que teria live, né? Hoje é segunda-feira, em um horário bem assim, estranho, né? Mas era o horário que a gente tinha para poder gravar, né? Mas esse vídeo ficará salvo e também nós vamos preparar um podcast com o áudio dessa nossa conversa, tá bom? Se você está assistindo aí, conectado, quiser mandar uma pergunta aqui, interagir no nosso bate-papo, vocês vão perceber que é um momento bem descontraído de conversa, tá certo? Eu, então, quero chamar aqui para a roda o pastor Gili Ferreira, que nesta pandemia se sentiu tão assim sozinho que abriu uma conta no TikTok para fazer dancinha. É verdade isso aí? Rapaz, eu vi lá que você tá só aqui, ó, sem o Ed, né? Rapaz, eu até tenho vontade, assim, uma vontade bem assim lá no fundo, entendeu? Bem no fundo, né? Só que aí, cara, sabe, o consciente fala, não, filho, não cai nessa burrada, não. Pastorzão, vou chamar você de Gili, tá? Pra gente ficar mais à vontade aqui. Mas o pastor Gili, né, Giliardi, ele é lá da região de Maringá, tá? Mas fala aí, o que você faz aí, onde você mora? Eu estou em Maringá, né? Eu não sou maringaense, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca mesmo, carioca da Gema, né? Da capital ali. Mas estou aqui na região já, cara, quase 10 anos, né? 9 anos, na verdade, nós estamos aqui. Eu comecei trabalhando na região como pastor do IAP, né? Do nosso internato adventista, que fica numa cidadezinha pertinho aqui de Maringá. E de 2017 para cá eu assumi o departamento jovem, né, que é o ministério que trabalha com juventude, né, em toda aqui região norte do Paraná. E, além disso, também cuidamos do departamento de música e comunicação. E está sendo uma bênção, cara, para mim, minha esposa, minha família, tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma dupla sertaneja aqui em casa, o Jean e o Giovanni, entendeu? Conheço. Aí o pessoal fala, você gosta do Jean e Giovanni? Rapaz, nem conheço, cara, as músicas dos caras. Mas é porque aqui em casa calhou de todo mundo ter o nome começando com a letra G, cara. Então é Giliardi, Gisele, né? Jean com G e Giovanni também, né? Com G. Olha só. Para quem está nos assistindo aí, né? Esse vídeo aqui, essa live vai virar podcast, né? Mas para quem está nos assistindo, vocês percebem que o pastor Gili, ele atende a todas as minorias, né? Olha a camiseta dele, já uma defesa, né? Algum movimento. Deixa eu deixar claro aqui que não é isso que você está pensando. Aí o cara dá hora assim, ó, a palavra chegou a hora, você pensa, chegou a hora de você se assumir. De sair do armário. Mas, ó, isso aqui, os caras perguntam, o que é isso aqui, cara? É a bandeira do arco-íris. Na verdade, isso aqui é uma tela. Sabe quando a tela tá fora do ar, né? Fora de sintonia? Então, as cores, elas sofrem uma variação um pouquinho diferente. Mas é isso aí. Bonito. Chegou a hora. É o tema jovem do ano. Tá certo, tá certo. Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, para você que está nos assistindo, quiser deixar alguma pergunta sobre o nosso tema hoje é igreja para quê? Gili, nós estamos vivendo numa situação, num contexto onde a igreja, quando eu falo igreja, estou falando agora templo, né? Casa, né? Parece que é meio desnecessário, né? Porque hoje, por exemplo, nós estamos conectados aqui, falamos sobre esse tema, vai alcançar várias pessoas, vão assistir, vão ouvir os podcasts, né? E parece que ir à igreja, né? E eu falo ir à igreja, não é apenas você entrar no seu carro e sair, né? Tem pessoas que não têm carro, aí precisam pegar um ônibus, aqui na região de São Paulo, pega um metrô, um trem, então é uma dificuldade tremenda para chegar no horário marcado, para sentar no lugar e ouvir uma mensagem. E hoje parece tão simples, né? Você só abre o celular ali e tal. O que você acha? Você acha que nós estamos vivendo em um momento em que o templo
é desnecessário para a cristandade? O que você acha sobre isso? Cara, a gente tem várias formas de olhar essa pergunta aí, né, cara? Porque a pandemia revelou que é possível, tá? É possível, num aspecto, você permanecer crente sem ir ao templo, né? Que a igreja funciona, existe sem o templo. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, cara, e esses lockdowns que fecharam as igrejas, também nos revelou a importância, cara, de nós vivermos em comunidade, entendeu? A gente sente falta das pessoas, a gente falta disso. Então, assim, eu acho que essa questão de ser necessário ou não ser necessária vai depender do conceito que a gente tem de igreja, entendeu, Adriano? As pessoas alimentam, e eu acredito plenamente nisso, as pessoas alimentam conceitos errados sobre o que é ser igreja, cara. Se a pessoa entende que igreja é um local físico, é um templo, é um prédio, aí, cara, pode até ser que seja desnecessário mesmo. Mas a igreja vai muito mais do que isso. E eu acho que é isso que a gente tem que conversar aqui nessa tarde. Assim, eu sou de uma geração não tão antiga quanto a sua, né? Pô, para com isso. É uma geração em que ir à igreja é algo para obter informação, né? Por exemplo, eu estava estudando esses tempos atrás aí sobre pregação histórica, né? Tem 2 livros da Thomas Nelson que eles lançaram aí sobre a história da pregação, fantástico. Acho que não dá para ver aqui o volume, tem 2 aqui, ó. Fera, sobre pregação. E havia um contexto, o contexto histórico é o seguinte: como não tem TV, o rádio era bem fraco, né? Assim, não tão forte na época. Então, o local para se obter informação, para estar antenado, às vezes as pessoas iam para a igreja nem para ver palavra de Deus, nem para ver pregador, é só para ver notícias. Por exemplo, eles ficavam sabendo que o pregador lá da outra cidade famosa vai vir. Então eles pensavam, opa, vai trazer notícias, cara. Então as pessoas, elas iam até a igreja como fonte de informação, para obter informação. E hoje, Billy... Acrescenta informação e treta, né? Porque o povo gosta de treta. Eu conhecia vários da minha época e peguei só para ver o circo pegando fogo, cara. Sim, quando tinha um irmãozinho para ser disciplinado, os caras não faltava, né? Não faltava. Eu lembro quando, por exemplo, vai vir um aqui que vai falar contra o cinema. Porque Hollywood são todos satânicos e não sei do que e tal. E a igreja assim, ó, lotada. São fases, né, cara? Fases. Quer ver uma igreja lotada no JA, era chamar um cara que falaria sobre mensagens subliminares, né? Mas assim, pensando nisso, Gil, será que a igreja hoje perdeu essa relevância? O que você acha de obter informação do púlpito? O que você acha? Ela está sendo substituída? O que você vê? Rapaz, os melhores pregadores que a gente tem no universo estão acessíveis na tela do seu celular, cara. Se o objetivo de ir à igreja for apenas esse, você consegue por outros meios, de forma muito melhor. E você tem que lembrar que a maioria das pessoas que congregam numa igreja, cara, não tem esses pregadores tops ali pregando no púlpito deles. Aqui em Caieiras eles têm, viu? Aqui em Caieiras eles têm. Em Caieiras eles têm. Tu dizes, né? Tu dizes. É isso aí. Ai, mas, se a gente olhar só por esse aspecto, cara, não compensaria ir para a igreja. Entendeu? Não compensaria ir para a igreja. Porque, às vezes, você vai para lá, tem um irmãozinho leigo, né? Tem uma pessoa que não tem tanto estudo, que não tem tanto conhecimento, e o cara fala, cara, não tem atrativo nenhum para eu estar aqui. Eu vou assistir da minha própria casa. Né? Os melhores pregadores, os caras que eu mais curto ouvir, e eu não preciso de ir para a igreja. Se for olhar por esse aspecto, certamente não seria interessante. Então assim, nós estamos aqui, eu estou abordando problemas, né? Problemas que nós temos, né? Hoje talvez não seria o local ideal para buscar informação, não é o lugar ideal para ter novidades, não é. Então assim, qual seria então um ponto positivo de eu sair da minha casa? Opa, o pastor Gili caiu na live. Aê, voltou. Não sei se foi alguma instabilidade na minha net aqui, mas o site todo caiu assim, ó. Pum!
Ah, tá. Não, é porque assim, todo mês vem um boleto para você pagar. Pagou o boleto já da internet? Se você não pagou, é um aviso, já estão avisando, ó, vou derrubar de novo. Ô, Gílio, eu tava falando aqui com a galera o seguinte, a igreja não é um local mesmo para hoje a gente buscar inovações, novidades, e a igreja também, ela não tem como obrigação fornecer esse tipo de coisa, né? Tipo assim, atração, né? É porque se a igreja for competir com a Netflix, com tantos outros programas, a igreja vai perder, porque nós não temos o recurso, nós não temos, quem sabe, as estrelas, né? Tá? Aí no Paraná tem você, ok? O Ed. Mas a igreja não pode se colocar nessa posição, né? De querer atrair as pessoas. Tipo assim, venha para minha igreja, porque minha igreja tem isso, tem aquilo. Essa é a função da igreja, Gílio? Cara, para mim, e olhando para a Bíblia, certamente não é essa a função da igreja, cara. Quando a gente olha, por exemplo, o termo igreja, tem que começar por aí. O termo igreja, eclesia, né, cara, fala de ajuntamento de pessoas, fala de se congregar, né, de se reunir. Então, ou seja, a igreja não é um prédio, não é a estrutura física, cara. A igreja são as pessoas. Então, quando a gente tem esse entendimento que a igreja são as pessoas, e tem outra falácia que se diz por aí, né? A igreja sou eu, né? Então, se a igreja sou eu não preciso ir à igreja para ser igreja. Eu na minha casa sou igreja, né? Você na sua casa, você é igreja. Então, eu estou aqui adorando a Deus no contexto da minha casa, no conforto do meu lar. Então, eu assisto os pregadores que eu gosto no YouTube, eu sigo eles no Instagram. Cara, mas isso não é ser igreja, entendeu? A Bíblia não define assim. A Bíblia define que igreja é um ajuntamento de pessoas com um propósito de salvífico, com um propósito de amor, cara, de uma vida de comunhão, entendeu? Então, assim, quando a gente tem essa noção, as coisas mudam, muda de figura. E aí a gente precisa entender o propósito da igreja. Então, uma vez que a gente entende o que é a igreja, a gente tem que entender o propósito que é a igreja. Por exemplo, cara, eu nasci na igreja. E eu lembro assim que era muito comum a gente falar assim, cara, eu vou na igreja. E por que você vai na igreja? Cara, eu vou na igreja para ter um encontro com Deus, né? E as pessoas falam assim, não olhem para as pessoas, olhem para Deus, olhem para Jesus. E é bonito isso. E de uma certa forma tá certo. Você vai para a igreja para ter um encontro com Deus. Porém, cara, a gente vai amadurecendo na fé e nós vamos entendendo, cara, que eu não preciso ir à igreja prédio para ter um encontro com Deus. Eu não preciso ir para a igreja, estrutura física, para me encontrar com Deus. Eu posso me encontrar com Deus na minha casa. Eu posso me encontrar com Deus debaixo de uma árvore, na beira de um lago. Ou seja, o próprio Jesus falou, não tem esse negócio, né, você só vai encontrar Deus aqui no Templo de Jerusalém ou lá em Samaria, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Ele é onipresente. Quando, por exemplo, a galera que é chamada dos desigrejados, né, essa galera aí que é adepta à ideia de que, cara, não preciso da igreja, eu não preciso da igreja, né? Eles usam aquele texto lá que aparece 2 vezes ali no livro de Atos, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Cara, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o templo, o prédio, não pode deter a presença de Deus, como se Deus só pudesse ser encontrado ali. Essa foi a grande falha do povo de Israel. Eles acreditavam tanto nessa questão de que eles veneravam o templo, né? Então o templo se torna até mais valioso e importante do que o próprio Deus que era adorado ali. Então, ou seja, eu tenho que entender que, de fato, Deus é muito maior. E um templo não pode deter a presença de Deus. Então, se eu não vou para lá necessariamente para me encontrar com Deus, para que eu devo ir, então, para a igreja, um local físico de reunião? Para quê? Aí que eu acho que entra a grande questão e o propósito da igreja, cara. Eu vou para a igreja para me encontrar com os meus amigos, cara, com os meus irmãos. E aí, muitos deles, numa busca por unidade, eu adoro a Deus.
e Deus se agrada, cara, dessa adoração coletiva, Deus se agrada dessa unidade de pessoas diferentes, né, não uniformes, mas que estão com um propósito de submeter a sua vida à vontade desse Deus. Então, essa virada de chave muda todo o contexto, Adriano. Todo o contexto. Eu vejo assim que vamos falar, porque alguém pode pegar esse pedacinho dizendo que os pastores adventistas falando que não precisa de igreja. Não é bem isso. Você falou uma coisa interessante. Realmente, eu não preciso de um lugar geográfico para encontrar com Deus. Você disse bem, Deus ele está em todo lugar, né? Só que é o seguinte, quando eu tenho comunhão com Deus, não importa onde, quer seja na igreja, quer seja em casa, tal, eu tendo comunhão com Deus, é impossível, e é algo assim automático, eu ter comunhão com os irmãos. Porque não existe adoração sem ter adoração individual e coletiva. E não existe uma adoração coletiva sem ter a adoração individual. Elas andam juntas, né? Então dizer para você que você adora a Deus na sua casa, ok, isso faz parte da adoração, mas ela será completa quando você estiver junto com o corpo de Cristo, né? Então não pode separar, não pode haver é igual você falou, a gente tem que entender o motivo, né? O motivo. Então você falou aqui sobre a questão da adoração coletiva e a importância. O que mais que a gente pode extrair de algo positivo, assim, de ir à igreja? Ir à igreja, tempo, prédio, né? Ir à igreja. Mais alguma coisa que você cara, tem? Hebreus 10, 25, cara. Hebreus 10, 25 vai dizer, o autor de Hebreus, ele diz assim, ó, não deixem de se reunir como estão fazendo algumas pessoas. Então esse problema, essa treta já é de longe. E ele diz assim, ó, não deixem de se reunir. Aí ele fala assim, ó, ainda mais quando vocês veem que o tempo se aproxima. E tem uma parte no texto que não pode ser esquecida, que ele diz assim, ó, encorajam-se, né? Ou encorajem-se mutuamente, ainda mais vendo agora que o tempo está próximo. Então, ou seja, aqui ele dá também um propósito, cara, do que serve a igreja, cara. A igreja deveria ser um lugar, cara, de encorajamento, um lugar onde um ajuda o outro, um lugar onde um apoia o outro, cara. Um ergue o outro, sabe? E esse negócio aqui tem que ser claro também. Esse propósito é importante. Esse negócio, eu lembrei daquele texto, né, que eu entendi errado, né? Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros, né? E eu falava assim, nossa, mas o Gil é chato demais, mas eu, por amor, eu suporto ele, né? Mesmo ele sendo chato e tal. Aí eu fui ver, analisar o contexto. Preparo pro céu, Adriano. Isso é um preparo pro céu, cara. Aí eu fui ver o contexto e a palavrinha lá, gente, o suportar não é suportar no tipo assim, a pessoa é chata, você tem que tolerar. Não é isso. É dar suporte à pessoa. Isso mesmo, cara. E esse é um dos objetivos da igreja, eu estar lá para dar suporte para os irmãos e os irmãos me darem suporte para eu crescer na fé, desenvolver, não é isso mesmo? Cara, não tenha dúvida. Eu lembro, Carol, eu tô já namorando com a minha esposa, né? Somando casamento e namoro são 24 anos, cara. Entendeu? Bastante terapia, né? Não engana a galera, não. Cara, eu lembro do primeiro presente que eu dei para ela. E foi um buquê de flores, né? Junto com um ursinho de pelúcia lá. A gente era adolescente, cara. E aí eu lembro que eu dei, e junto tinha um cartão, cara, que tinha uma charge dentro do cartão, uma escrita, que dizia assim, ó, dizem que o amor é cego. Talvez por isso seja necessário toque. Então, essa frase, cara, ela é bem interessante. Talvez, né, para um adolescente, né, com os hormônios à flor da pele, talvez fosse uma indireta, né, de uma vontade de namorar em braille. Eu percebi isso, mas eu falei, vou ficar quieto, deixa ele se explicar que é melhor. Então, ou seja, tem que se tocar. E era interessante que eu lembro, cara, era uma chargezinha da Turma da Mônica, onde a Mônica estava numa ilha e o Cebolinha estava no continente, separado pelas águas. E dizem que o amor é cego, por isso é necessário toque. Só que quando a gente, tirando a brincadeira aqui, essa ideia é muito interessante porque o amor, cara, ele pede proximidade. A gente gosta de estar perto de quem a gente ama. Então, esse tocar aqui é a necessidade de estar junto, de tocar, de abraçar, de sentir,
sabe, de experimentar uma relação. Cara, isso faz parte do anseio humano. Deus nos criou, Adriano, como seres sociais, cara. A gente não é uma ilha, né? A gente não tem como achar que é possível viver plenamente sozinho, né? E aí, cara, tem uma parada também interessante que diz assim, né? Uma vez eu li num livro, não me recordo agora qual livro, que dizia assim, ó, assim como você não pode casar com você mesmo, né, não existe cristianismo solitário, né? Ou seja, não tem essa, né? A igreja sou eu, entendeu? Então deixa eu viver aqui sozinho, independente da minha comunidade, independente da igreja, eu não quero ninguém cuidando da minha vida, a igreja sou eu. Cara, isso é uma falácia que está sendo repetida, entendeu? É uma espécie de niilismo eclesiástico, entendeu? Que começa a achar que não, isso aí não é importante, não é necessário, deixa eu aqui viver a minha própria vida. Não existe cristianismo solitário, cara. O cristianismo, né, ele se fundamenta em Cristo, que institui um ser igreja, cara, que é um ajuntamento de pessoas que se amam, que amam a Deus acima de todas as coisas e amam o próximo como amam a si mesmo, cara, e como Jesus os amou. É fantástico. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? A igreja não é um mar de rosas, né? Não é, cara. Nós que cuidamos de igreja, de pessoas, né? Agora eu tô falando de pessoas, né? Existem todo tipo de figurinha ali, de irmãozinho, todo mundo, né? Eu tenho uma personalidade, o Gili tem outra, cada um tem seus costumes, cultura diferente, aquela coisa toda, né? E eu lembro, Gili, que eu fui visitar um irmãozinho, e eu não tava congregando mais, né? Aí eu falei, deixa eu ir lá, né? Aí fui lá conversar com ele. Não tá me ouvindo? Cara, o áudio deu pau aqui pra mim. Não tá ouvindo? Oxe, deixa eu ver se tá saindo o som aqui. Conversar com ele. Ah, tá. Na live tá saindo. Tá picotando tudo, agora eu não consegui ouvir, cara. Agora tá me ouvindo ou não? Tá ouvindo? Ainda tá ouvindo? não, cara. Não tá? Oxe. Ele tá travando, eu tô ouvindo só a última sílaba da tua fala, assim. Deixa eu ver aqui como tá ao vivo aqui. Alô? No ao vivo tá saindo o meu som. Eu acho que é o seu. Ele tá travando, eu tô ouvindo só a última. Talvez seja a minha conexão aqui, cara, que não tá muito interessante. Alô? No ao vivo tá saindo o meu som. Eu acho que é o seu. Ele tá travando. Alô, teste, eu tô ouvindo aqui. Será? Tá me... tá. Agora você ficou pausado aí, ó. Tá pausado? Tá me ouvindo? Ó, eu mudei aqui para uma outra... outro esquema aqui, ó. Fala aí. O Leão tá dizendo que tá ouvindo aqui, o nosso amigo conectado tá ouvindo. Eu acho que é aquele boleto. Final de é o boleto, cara. Só pode ser o boleto. Cara, travou tudo aqui, Adriano. Nem o áudio. A tua imagem, quando você tá falando, às vezes tá travando também. Não tá nítido. Cara, talvez seja a nossa internet aí. Talvez seja a nossa conexão, cara. Não é sempre assim, né? Mas talvez o StreamYard seja um programa pesado e não está ficando legal. Agora voltou, tá vendo? Voltou. Tá ouvindo bem agora? Perfeito, eu? Agora perfeito, normal. Então tá bom. Vamos lá. Então não esquece do boleto aí quando acabar a live. Mas olha só. Então, vamos lá. Eu fui visitar um irmãozinho que não estava congregando. Aí fui lá, né? Ele tem um trabalho em casa, tal. Dei um migué que precisava do serviço dele, mas a intenção era só me aproximar dele para conversar, tal. Aí fiquei quase o dia todo lá com ele e tal. Aí falei, vou entrar no assunto, eu tenho que entrar no assunto. Falei, irmão, o que tá acontecendo, né, tal. Aí ele falou assim, pastor, eu não vou mais na igreja. Aí falou, você não vai na igreja? Não, mas por quê, irmão? Qual o problema, irmão? O que tá acontecendo, né? Alguém te chateou? Alguém fez alguma coisa, tal, para você, tal? Aí ele falou assim, não, olha só, não, fulano acha que ele é o dono da igreja, ciclano é um chato de galocha, o Bertano faz isso aqui, eu não vou para passar nervoso, pastor, eu não vou lá, não vou na igreja. Enfim, resumindo, na conversa, ele não queria ir na igreja porque tinha pessoas que pensavam diferente, que agiam diferente e que eram contra os gostos, né? Por exemplo, ele tinha uma ideia de usar um momento no culto para poder falar do departamento dele e tal, aquela coisa toda que eu achei interessante. Porém, imagine só, são
300 departamentos na igreja. Imagina se os 300 querem um tempinho no culto para falar do seu departamento. A bagunça que ia virar, né? Então, assim, ele só estava vendo o lado dele. E aí eu disse o seguinte para ele, falei, irmão, a igreja, Deus criou a igreja, né? Não foi Deus que criou, não somos nós. É claro isso. E o objetivo de ter pessoas diferentes, que pensam diferente que você, é para te ajudar na construção do teu caráter. Imagine se a igreja fosse igual tudo que o Adriano pensa. Imagine que igreja chata. Então, os diferentes, os pensamentos diferentes, as atitudes diferentes, isso faz com que eu chego lá e me deparo, às vezes, com um defeito meu. Porque, muitas vezes, os meus defeitos, né, eu não enxergo. Mas o irmãozinho enxerga o defeito e vem falar comigo. E aí eu sou confrontado com os meus defeitos. E aí eu falei, irmão, você percebeu que o que você falou para mim até agora são coisas que você gosta, que eles não gostam. Mas será que o teu gosto tem que prevalecer sobre toda a igreja? Não será um momento de você ceder em um momento, aí outro cede em outro momento, tal, e assim vai trocando esse feedback? Então, Gile, eu vejo assim, a igreja, o ponto positivo dela são os diferentes, não é isso? Para construir nosso caráter? Cristo é sábio demais, cara, porque o reunir-se como igreja, o viver como igreja, cara, é um verdadeiro exercício de altruísmo, cara. Sabe? Porque você precisa aprender a amar, cara. E essa relação, sabe, de suportar, de ajudar, de perdoar, de ceder, sabe, de envolver, de acolher, isso é um exercício tremendo que nos prepara para o céu. Sabe? Então é fato isso. Fazia parte do plano de Deus que a gente vivesse dessa forma. Entendeu? Então, assim, é necessária essa vida em comunidade. Você comentou, assim, de que a igreja não é um mar de rosas, que a igreja tem defeitos. De fato, sim, claro que tem. Por quê? Porque tem seres humanos lá. Porque tem eu e você lá. Entendeu? Então, porque nós estamos lá, a igreja ela vai ter muitos defeitos. Mas aí a gente tem que colocar o nosso eu de lado, cara, e começar a olhar para o irmão, sabe, como Cristo olha para nós. Entendeu? Porque eu também tenho falhas e defeitos e Cristo me ama. Ele me ajuda, ele me suporta. Sabe? Então eu tenho que começar a olhar para o irmão com os olhos de Cristo. E aí a coisa muda, cara. A coisa muda. A igreja, ela precisa ser um lugar de cuidado, cara, de pastoreio. E aí eu vou dar realmente razão que você falou no início ali, que a maior parte dos desigrejados, a grande maioria, são assim, certo? Porque possuem alguma mágoa, tiveram algum desapontamento, foram ofendidos, sabe? Se sentiram rejeitados. De fato, existe. E esse número, Adriano, cresce cada vez mais, certo? Então, assim, a gente tem que olhar para esse lado e dizer assim, puxa vida, o que me faz realmente ser igreja como comunidade, né? Você falando disso, olha só, olha como isso é realmente presente, né? Se você pegar o teu celular e pegar os canais que você é inscrito, você vai perceber o seguinte, que são pessoas que você compactua com grande parte das ideias, pessoas que você gosta, pessoas que você de alguma forma tem uma certa admiração, né? Que de alguma forma reflete aquilo que você concorda, gosta, aceita, né? E na igreja não é assim. Na igreja existem vários canais do YouTube ali dentro que pensam diferente. Então, até por exemplo, parece que não tem o algoritmo do Facebook lá, né, cara? Não tem. Outro dia eu peguei meu Instagram, né? Aí fui olhando meu Instagram e falei, meu Deus, eu tô numa bolha de crente que só pensa dessa maneira, né? Eu concordo com todos que estão ali, porque eu sigo aqueles, né? Aí eu falei assim, não, eu vou tentar furar essa bolha, porque eu preciso ouvir o que os outros pensam, né? Aí então, se você for no meu Instagram, você vai ver que eu sigo, por incrível que pareça, né? Tem Bolsonaro e tem Lula. Os dois. Porque eu vi os dois. Eu poderia cortar os dois, é verdade, né? Mas tem coisas, gente, dos extremos, porque... Os extremos são parecidos, né, Adriano? Essa é a verdade. Se for ver, sim. Mas eu percebi que eu só seguia crente. Só crente. Não, entenda, gente, não é mal seguir só crente, mas nós que somos formadores de opiniões, eu acho que eu sou, né? E tento ser, né? Tenho uma responsabilidade com a palavra.
eu não posso ser apenas periquito repetindo palavras só de um lado, né? A gente tem que ter os dois lados. E essa diferença, por que me pareça, é saudável, né? Porque a igreja, aí está o milagre, né? Que eu acho que é o negócio, né? É criar uma unidade na diversidade. Cara, quando Paulo vai falar sobre dons, né, em Romanos, em Coríntios, ele vai dar um spoiler para a gente ali, já a definição do propósito dos dons. E quando ele vai falar sobre o propósito dos dons, ele vai dizer que os dons eles servem para a edificação do outro, para ajudar o outro, para servir o outro, sabe? Para edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado de membros diferentes, pessoas diferentes. Então, ou seja, em Coríntios estava tendo uma confusão danada, porque um queria ser melhor que o outro, um queria usar o seu dom para se parecer maior do que o outro, e Paulo chegou dizendo, cara, não é para isso. Vocês têm ideias diferentes, vocês têm habilidades diferentes, é para se ajudarem, cara. É para se ajudarem, entendeu? É para você servir, é para você apoiar, para você dar suporte. Então, o que a gente está perdendo como igreja, cara, é o propósito dela, cara. Eu vejo assim que a igreja, ela tem que viver a relação cruz. Já ouviu falar disso, né? A relação cruz é a relação vertical e a relação horizontal. Eu tenho comunhão com Deus na minha vertical, mas quando eu tenho comunhão com Deus, é inevitável que isso não me leve a ter uma comunhão também com os meus irmãos. Então, estar perto deles, viver com eles, comer com eles. Cara, então por isso que eu bato na tecla, que igreja não pode se resumir àquela horinha que você passa dentro do prédio. Entendeu, cara? A igreja tem que expandir além das 4 paredes, cara. Aí sim a gente vai estar vivendo como igreja. Aí sim eu te responderia aquela pergunta lá no início. Aí sim a igreja seria essencial, como eu acredito que ela é essencial. Ela foi votada, né, para o decreto federal e alguns estaduais aí como uma entidade essencial, né? Mas na lei, mas se a gente for analisar, realmente ela é essencial e está mostrando que é essencial nesta pandemia, né? Você que está assistindo aqui em 2021, ou talvez vai assistir lá daqui 2 anos, enfim, nós estamos passando uma pandemia tremenda aqui, em que nós estamos isolados, né? E é claro, a internet está nos ajudando a ter relacionamento, mas, gente, eu até reuni com o meu distrito essa sexta-feira, não, foi sábado, né? E a gente reuniu pelo Zoom, tinha uma pancada de gente ali. E aí eu falei, gente, agora vamos trocar uma ideia. Mas foi um fuzuê. Aí, fulano, tudo bem? Fulano. Aquele monte de gente se vendo ali. Nossa, olha o teu cabelo, como tá. Olha, fulano, como tá. E aí eu achei bonito isso, sabe? A gente tá precisando desse momento de estar, né? O estar presente, né? E a igreja nos proporciona isso, estar presente, nos relacionar, né? Então eu vejo assim, a igreja, ela é essencial para a adoração coletiva, ela é essencial para o nosso desenvolvimento do nosso caráter, que nós falamos aqui, os diferentes, né? Ela é essencial para o suportar, dar suporte uns aos outros, né? E ela é essencial no estar presente, no abraço, na conversa, olho no olho, né? Eu acho assim, eu parei de, quando às vezes eu vou falar coisas sérias no celular, Gil, não sei se você faz isso, né? Eu já falo assim, amigão, eu tô mandando essa mensagem em áudio para você, porque talvez as minhas palavras não exprimem o meu sentimento. Porque às vezes eu coloco uma coisa e só escrita, e a pessoa talvez não entenda, mas quando eles ouvem a voz, né, já tem uma noção maior do que eu estou querendo dizer. Agora imagine só, eles ouvindo e vendo e sentindo a tua presença, né? Como isso é essencial, né, cara? Não sei você aí, como que tá, mas eu tô precisando conversar com gente, abraçar, dar risada, juntar a pessoa em casa, sair, dar uma volta, falar bobeira, às vezes falar besteira. Nós somos seres humanos, né? E a igreja nos ajuda e não estamos tendo esse momento aí, né? Infelizmente, cara. Cara, isso é bem verdade mesmo. Eu estava lendo um livro esses dias, né? Um livro, inclusive, estou com ele aqui, ó, O Simples Demais, cara. Esse livro aqui é sensacional. Tá aqui do meu lado teve uma professora cara, que falou assim,
Esse livro é top demais. Aí, e esse autor, cara, esse psiquiatra, ele fala que o que nos torna humanos é a convivência com humanos, né? Então, quando eu entendo isso, né, cara, que aí tem uma musiquinha, cara, tem uma música que a gente cantava muito nos EJ6, assim, nos encontros de jovens, né? Bem antiguinha, assim, um corinho, que ela diz assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, né? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, lembra essa música? Então, assim, essa música, cara, ela exprime o que a gente está conversando aqui, porque, de fato, a gente precisa um do outro. Para a gente viver a nossa humanidade, para a gente crescer como indivíduos, como humanos, cara. E quando a gente se une, o lado espiritual que nos conecta, né, que é Deus, nosso Criador, ele preenche, ele completa esse vazio que nós temos na nossa existência, na nossa alma. Então a igreja realmente ela é essencial por essas e outras razões variantes dessas aqui. Tem um outro aspecto também, né, que com certeza você que é líder de jovem vai entender. Quando a galera tá junto, a motivação para colocar a mão na massa, né? Eu lembro que já participei de alguns Calebs da vida aí, a gente sai, vamos lá reformar a casa do fulano, vamos lá entregar marmita, vamos lá, e a gente junta a galera e junto dá pra fazer tantas coisas boas como coisas ruins, né? Mas a intenção da igreja é fazer as coisas boas, então podemos dizer que a igreja também é essencial para a missão, né? Estar junto motiva a missão, né? Porque sozinho, né? Eu vou sair para fazer sozinho, não vai, né, cara? O Gil falou que tem que ir em dois, no mínimo 2 em 2, né? Com certeza, cara. Como é total, é a força do exército, né, cara? Um soldado sozinho não se compara a um pilotão, entendeu? De batalha. Então a igreja é esse exército, cara, que todos são importantes. Você quer ver, isso o próprio Pedro vai dar esse tom, né, cara? Lá em 1 Pedro 2,5, ele começa falando assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Vai vendo a linha de raciocínio dele. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí no verso 9, que é aquele conhecido, né? Vós sois sacerdócio real, nação santa, né? Povo exclusivo de Deus, né? Para apresentar ao mundo, né? Ou seja, tudo está convergindo nesse ideal de missão, certo? Nós somos sacerdócio santo, mas nós somos isso quando estamos unidos, cara. A gente geralmente aplica isso como individualmente. Não, o sacerdócio de todos os crentes é cada um exercendo a sua função, beleza. Mas se a gente olhar o contexto onde está esse verso, cara, a gente vai ver que ele está falando da igreja, cara. Ele está falando da igreja. Outro vacilo que a gente faz assim, em questão de interpretação é aquele texto, por exemplo, de 2 Coríntios 6,16, que fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente geralmente entende isso no individual. Não, eu sou, então, o templo do Espírito Santo. Mas, cara, quando tu olhar o contexto, não é isso. Não é que você sozinho é o templo do Espírito Santo, é vocês como comunidade. Aqui está falando vós, não está falando você. Está dizendo, vós sois o templo do Espírito Santo. Ele está falando para uma comunidade. Ou seja, Cristo, cara, ele habita na igreja. Não é no indivíduo, é na igreja. Embora ele, né, como Deus, ele quer habitar em nosso coração, e não tem erro nenhum falar isso, mas o contexto nesses versos apresenta, mostra que nós, como comunidade, cara, somos a igreja de Deus, a casa espiritual, o templo onde Deus habita. Então, ou seja, assim como no Antigo Testamento, Deus habitava lá no templo, entendeu? A glória de Deus habitava. Não é que ele habitava lá, né? A glória de Deus se manifestava no templo. Hoje a glória de Deus se manifesta onde, cara? É na igreja. Verdade. Você entende? Então, assim, aí, cara, essa igreja unida, meu irmão, ela é uma força missionária poderosa, entendeu? E aí a juventude, cara, já tem essa conexão natural que o jovem, ele tem essa ligação, ele busca esse relacionamento profundo, conexões fortes,
Então, quando eles estão imbuídos no mesmo espírito, mano, ninguém segura, né? Verdade. Aí eles fazem coisas que sozinhos não fariam. E você vê que no Pentecoste, né, quando o Espírito Santo desceu, é quando eles estavam reunidos e unidos, né? Não é cada um na sua casa com medo da perseguição de Roma, não, estavam unidos ali, juntos, né? E é onde aconteceu a descida do Espírito Santo, né? Outro ponto interessante também, olha só quanta coisa, a gente está falando de coisas positivas, né? Uhum. Outra coisa interessante que eu acho na igreja, que até vai ser o assunto vocês também estão fazendo aí o podcast Quarto Homem, né? Vocês estão fazendo aí uma série sobre disciplinas espirituais, né? E eu tô chegando aqui no 12º episódio que eu faço com o meu distrito nas quartas-feiras, né? Bacana. E agora, o tema da quarta-feira agora que eu vou fazer é sobre disciplina. Disciplinas espirituais, disciplina, né? Por quê? A igreja, ela é um mecanismo pelo qual nós precisamos dar satisfação. E quando nós vivemos isolados, não precisa dar satisfação para ninguém. E nós não prestamos conta. Não precisa. Por exemplo, uma das minhas dificuldades que eu tive quando eu casei, gente, foi dar satisfação para minha esposa. Eu lembro que no começo do nosso casamento, eu chegava em casa, tirando a roupa e tal, já colocando roupa do jogo, né? Eu jogava uma bola. A minha esposa falou assim: e aí, mãe, onde você vai? Eu vou jogar bola. Mas como assim? Mas como assim? Sim, mas chegou agora, já vai sair, você nem me avisou. E aí demorou, rapaz, essa cabeça imatura aqui, peraí, eu casei, agora tem que dar satisfação da minha vida, do que eu faço, né? E tá rolando uma ideia aí, né, para esses desigrejados, essa questão de dar satisfação. E a igreja é necessário dar satisfação. Então, assim, eu preciso prestar contas das minhas atitudes sociais para essa comunidade, né? E se eu, de repente, passar do ponto, passar dos limites, eu preciso ser corrigido, disciplinado, porque a disciplina revela que a comunidade se importa comigo. E eu agora preciso aceitar essa correção, essa exortação, né? E a turma dos desigrejados não tem esse compromisso, né, gente? E perde essa bênção, né? Não tem, cara. E eles, na verdade, vão olhar para tudo que é institucional, né? Tudo que é organizacional com um preconceito gigante, né? Então, eu não quero isso para minha vida, é o que eles falam, e por isso eles acabam se isolando, né? Se afastando disso. Agora, sim, eu gosto de entender esse lance da prestação de contas, cara, também por um aspecto positivo, porque você consegue olhar para isso como um aspecto positivo. Eu gosto de comparar, por exemplo, a questão do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos. Quando o Alcoólicos Anônimos surgiu, cara, eu li naquele livro O Poder do Hábito, né, O Poder dos Hábitos, o autor ele vai falar sobre isso, ele coloca um negócio muito interessante, cara, ele vai dizer assim, que quando ele começou a pesquisar e a estudar qual que era o segredo do AA, para ter tantas pessoas reabilitadas, né, recuperadas, né, livres do alcoolismo, eles detectaram que o segredo estava em eles se tornarem uma comunidade de fé. A importância de uma comunidade de fé. E aí ele usa a fé aqui não só no aspecto espiritual, mas fé no outro. Então, os caras, eles vão e eles prestam conta, cara, como é que foi o dia deles. Eles relatam como é que foi o dia deles. Eles contam as lutas deles. Eles dividem as batalhas deles. Cara, e um ajuda o outro nessas batalhas, nessas lutas. Então, ó como é que é interessante, cara. É só você mudar a perspectiva. Se eu olhar, por exemplo, a igreja é um lugar chato porque os caras estão me controlando. Se essa prestação de contas é vista como um controle, não vai dar certo. Mas se essa prestação de contas ela for vista como uma oportunidade de eu ajudar o outro que luta, que sofre, que tem as mesmas batalhas que eu, essa coisa de você contar, aquilo que a Bíblia vai dizer, esse lance de confessar uns aos outros, cara, aí é um lugar extremamente necessário para a gente, cara, crescer como seres humanos, crescer como filhos de Deus. Então a gente tem que olhar por esse aspecto aí. Tem a história de John Wesley. John Wesley, quando começou o Clube Santo, né? Era chamado de Clube Santo lá na universidade onde ele estudava, né? Que era ele, o irmão dele, o Finney, que era um dos maiores pregadores, né?
E esse pequeno grupo consistia nesse tipo de coisa. Eles sentavam e começavam a confessar pecados. Tipo assim, ontem aconteceu isso. Você fez, mas vamos lá, vamos pedir perdão, vamos se levantar. Não, ontem eu caí nesse pecado. Eles davam essa satisfação pro grupo. E o fato de eu ter que dar satisfação, de alguma forma, me policia a não errar. Entendeu? E isso é uma bênção saber que tem uma comunidade, não que está bisbilhotando, que está sendo enxerida na minha vida, não é isso, mas o fato de saber que eu tenho que prestar conta para uma comunidade dos meus atos faz com que eu me policie e tento fazer o que é melhor, e isso me gera para mim crescimento, né? Olha quantas coisas boas a igreja ela favorece para nós, né? Se a gente olhar, por exemplo, o aspecto do compromisso, quando eu faço um compromisso só comigo, é uma coisa. Quando eu faço um compromisso perante pessoas, perante testemunhas, rapaz, o senso daquele compromisso se torna ainda maior, o senso de responsabilidade, né, sobre aquele compromisso que eu fiz. Então, até nesse aspecto, a vida em comunidade ela te ajuda muito. Porque você assume uma responsabilidade. E falando em responsabilidade, cara, a gente tem que entender que liberdade sem responsabilidade, cara, é libertinagem, né? Então, assim, a liberdade, ela não é uma carta de alforria para você fazer o que você quiser, sabe? Porque a liberdade, ela tem que vir junta da responsabilidade. E eu desenvolvo muito isso, cara, no coletivo. Né? Porque eu começo a olhar e aí eu entendo que a minha liberdade ela não pode ferir a liberdade do outro. E por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, né, que o filtro da liberdade ou o limite da liberdade é o amor. Entendeu? Então, ou seja, o que me leva a não extrapolar a minha liberdade ao ponto de machucar você? É o amor, cara. É o amor. Então é o amor que me freia, que me filtra, não por obrigação, mas porque eu escolhi fazer isso, para te ajudar, para te apoiar, né? Para te erguer, para fazer você crescer. Então isso é sensacional. Isso você não consegue desenvolver sozinho, cara. Não. Você não consegue desenvolver sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa fazer parte de um grupo. Você precisa fazer parte de uma família, tá ligado? Então por isso que desigrejado, cara, não faz sentido quando a gente olha para a Bíblia. Não faz. Não faz. Outra coisa que eu sempre falo para os meus irmãos aqui, né? De que na volta de Jesus não vem buscar indivíduos, ele vem buscar a sua noiva, né? É isso aí. A igreja, o corpo dele, né? E quem está fora do corpo dele não tem como ir, entende? Então, assim, nós precisamos estar ligados ao corpo, que é a noiva de Cristo, porque Cristo vem casar com a sua noiva, né? É isso. Nós temos que estar na noiva, porque senão a gente vai ficar fora do casamento. Olha como é que a lógica desses caras não faz sentido, né, cara? É tipo assim, eu gosto do noivo, mas não gosto da noiva. Sim. Entendeu? Tipo, na relação que eu tenho, cara, eu gosto do noivo, mas a noiva eu não quero nem saber. Cara, não rola isso. E fora que o noivo deixou muito claro que a noiva é a menina dos olhos dele, né? Exato. Que ele ama a noiva, que ele dá a vida pela noiva. Agora o resto é agregado. É agregado, né? É agregado. É muito isso. Muito isso. Ô, Gili, vamos finalizar agora aqui, já temos aí um tempinho já. Eu queria que você fizesse aí, se você tem alguma coisa para acrescentar ou alguma coisa para indicar, para a gente fechar aqui o nosso assunto aqui sobre igreja, para que igreja, né? Certo, cara. Cara, olha, eu primeiro eu quero exercer compaixão aqui, Adriano. Eu quero olhar por esse lado compassivo para essas pessoas que hoje estão, podemos dizer assim, desigrejadas. Elas dizem ainda crer em Cristo, acreditar em Deus, mas elas não estão filiadas a nenhuma religião, elas não vão ao templo. Eu entendo que muitas delas, como eu já comentei, tiveram decepções com a igreja. A gente entende que, infelizmente, muitas instituições religiosas têm dado maus testemunhos. Eu vi uma frase do Hernandes Dias Lopes, cara, que me fez refletir muito. Ele disse assim que a gente não sabe, a frase dele é essa, entre aspas, a gente não sabe se algumas igrejas arrecadam para evangelizar ou se elas evangelizam para arrecadar. E aí, cara, essa confusão, ela quebra essas pessoas.
Porque a gente vê que muitas vezes a gente vê igrejas que estão interessadas só em arrecadação. Aí o membro, ele não é uma ovelha, ele é visto como um número, entendeu? Então não há pastoreio, não há cuidado. E nesses lugares, cara, não existe igreja. Isso não é igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, né? Isso não é igreja. Então, para você que de repente está nessa condição, eu quero que você olhe, cara, pela fé para o Supremo Pastor, que é Cristo, né? Jesus Cristo, e entenda que Ele é o pastor perfeito. E se essa, talvez, comunidade, ela tá te fazendo sofrer, magoar, chorar, cara, tente você ser um agente de transformação nessa igreja. Ao invés de simplesmente você guardar essa mágoa dentro do seu coração, sabe, olhe para Cristo, receba o amor dele, para que você possa ajudar essa igreja com dificuldades a ser diferente, a ser como Cristo gostaria que a igreja fosse. Então eu acredito plenamente, sabe, Adriano, que nós podemos ser esse agente de transformação na nossa igreja. Ao invés de eu ficar só criticando, só apontando os defeitos, que eu possa me erguer em nome de Jesus, cara, para ser esse agente, para mostrar que a igreja tem que ser um lugar de amparo, de acolhimento, não necessariamente de aceitação de tudo, porque acolher é diferente de aceitar, né? Eu posso não concordar com o seu erro, eu posso não aceitar a forma de vida como você escolheu viver, mas eu posso escolher te acolher, te abraçar e te ajudar, entendeu? Então eu acho que esse ponto é um ponto muito interessante. A gente tem visto uma galera que está pregando um evangelho permissivo, né? Onde tudo é permitido, e eu acho que não é por aí também, entende? A gente tem o respaldo da palavra de Deus para nos dar a referência do que é certo e errado. Não cabe a nós fazermos isso. Mas como igreja a gente tem que ser um local, tem que criar um local, um espaço de apoio mútuo, de ajuda, de pastoreio. Então você, o que você está fazendo de repente para ajudar a sua igreja a ser um local assim, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Não, show de bola. Enquanto você falava aí, eu estava olhando os seus livros aí, né? Tô olhando. Tô vendo que você tem duas Bíblia Andrews aí. Andrews é igual a caixinha aí, né? Uma é só a caixinha. Do outro lado, tá do outro lado aí. Não, cara, pior que são duas Bíblias mesmo. Uma eu ganhei num sorteio, outra eu comprei. São duas Bíblias mesmo. Show de bola. Gili, valeu, cara. Valeu aí pelo momento aí. Para você que está nos ouvindo, né? O pastor Gili Ferreira, ele tem, e para quem está nos assistindo também, né? Ele tem aqui, ele cuida da área jovem ali, na região do Paraná de Maringá, né? E tem aí um podcast, cara. Fala para nós um pouquinho do seu podcast aí, quem é o seu parceiro, como te achar nas redes sociais. Aproveita esse momentinho. Legal. Cara, fez um ano, né, dia 1º de maio, né? Esse sábado fez um ano que nós começamos o projeto do podcast O Quarto Homem, e a proposta era que nós conversássemos sobre os dilemas, né, que a juventude enfrenta na fornalha da vida. Por isso o Quarto Homem é a relação com Daniel capítulo 3, lá, quem que é o quarto homem, né, que eu estou vendo aqui nessa fornalha, e aí era o Filho do Altíssimo, o próprio Jesus Cristo. Então tem sido uma experiência muito legal, a gente gravou 35 episódios já, né, já lançados no ar aí, em todas as plataformas de podcasts que existe, e nós nessa semana vamos lançar o 36º episódio, e tem sido muito legal a conexão com as pessoas. Temos ouvintes de todo o Brasil, até de fora do Brasil também, e o feedback tem sido muito legal, e vamos continuar até onde Deus permitir. E eu faço parceria aí com o Ed Peixoto, né, que é o departamental de desbravadores e aventureiros aqui do nosso campo. Foi uma parceria legal, fechou junto. Os caras chamam a gente do Greg e Chris. Todo mundo odeia o Chris. E a gente sempre chama um terceiro convidado, né? Que é um terceiro elemento ali, especialista na área que a gente está conversando. E o quarto homem sempre é Jesus, né? O quarto elemento sempre é Cristo. Então você pode procurar no Spotify, né? No Deezer, todas as plataformas. O Quarto Homem,
trocando Tudo o A por extenso. pelo número 4, não é isso, né? O quarto Exatamente. E aí você pode me encontrar também nas redes sociais, PR Gili Ferreira, no Instagram. Eu tenho usado mais o Instagram ultimamente, cara. Ok. Embora eu esteja no Facebook ainda, né? Como Giliardi G Ferreira, mas eu tenho procurado utilizar mais o Instagram. Não entrei no TikTok ainda, mas não nega a possibilidade. Eu já tô lá, mas não fazendo dancinha, viu? Não fazendo dancinha. Tá bom? Boa, boa. Amigão, Deus te abençoe, cara. Obrigado aí. Espero receber você novamente aqui. O Ed já veio 2 vezes aqui, viu? O Ed, o teu parceiro aí. Já abriu a porteira, a gente vem mais. Vem mais, bater papo aí, conversar. Né? Brigadão. Deus te abençoe o teu ministério aí. Abençoe ricamente o podcast aí que tem. Eu sou fã, né? Sou fã não, do Quarto Homem, não de vocês dois, mas do Quarto Homem. Aprendo muito com o terceiro elemento do podcast. O terceiro elemento. Né? Nosso papel é exaltar eles. Tá certo. Cara, brigadão, cara. Deus te abençoe. Valeu mesmo, viu? É nóis. Valeu. Bom, gente, vocês viram que nós trocamos as imagens aí, deu um probleminha técnico na nossa internet, mas nós voltamos aqui e gravamos de outra maneira aqui, tá? O Livecast tem esse propósito, bater um papo descontraído, trazendo alguns assuntos aí relevantes para a vida cristã, tá certo? Então, nos vemos aí na próxima Livecast. Obrigado pela sua companhia e não se esqueça, Minuto Profético. Aqui a profecia faz sentido. Valeu, gente!